Olá, benditos! Finalmente tudo estava terminado. Os muros foram completados, as portas foram restauradas, os inimigos foram envergonhados. Mas o trabalho de Neemias estava longe de acabar. Isso porque uma cidade é constituída de muito mais do que muros e portas e casas. Uma cidade é constituída de pessoas. Era o momento de organizar a comunidade de modo que todos pudessem desfrutar da qualidade de vida que Deus desejava que eles tivessem. Como todo bom líder, Neemias sabia que não era capaz de fazer aquele trabalho sozinho. Por isso, um dos seus primeiros atos oficiais foi nomear 2 assistentes, Hanani, seu irmão, e Ananias. Eles trabalhariam na segurança da cidade em conjunto com Refaías e Salum, que eram os administradores de Jerusalém. Hanani, irmão de Neemias, foi qualificado por causa da sua iniciativa e a sua preocupação por Jerusalém. E Ananias, porque era um homem que se destacava dos outros por sua fidelidade e temor a Deus. É interessante que existem pessoas que aparentemente não têm nenhum dom especial que a destaque dos demais, mas que são muito usadas por Deus porque são fiéis e tementes ao Senhor. Por outro lado, existem pessoas que são muito bem dotadas e qualificadas, mas que dão pouco ou nenhum fruto na sua vida espiritual porque não são fiéis e tementes a Deus. Neemias também nomeou os porteiros da cidade e lhes deu instruções específicas sobre o horário de abertura e fechamento dos portões da cidade. Também nomeou 2 tipos de guardas, aqueles que fariam a ronda sobre os muros e aqueles que vigiariam perto de suas casas. Assim, com guardas nos portões, vigia na torre e patrulhas nas diversas regiões da cidade, Jerusalém estaria protegida de ataques externos. Tudo isso traz uma lição para nós. Se o povo de Deus não proteger aquilo que realizou para o Senhor, o inimigo virá e lutará para assumir o controle. Por isso, precisamos de guardas nas portas, de homens e mulheres fiéis que não permitam que falsos cristãos entrem e assumem posição no meio do povo de Deus. Precisamos de vigias nos muros, a fim de nos avisar quando o inimigo estiver se aproximando. Pais cristãos devem guardar os seus lares para que o inimigo não entre sorrateiramente e roube o coração e a mente dos seus filhos. Precisamos mais do que nunca permanecer alertas e em total vigilância. Naquele tempo, havia poucas pessoas na cidade de Jerusalém e ainda havia muitas casas abandonadas. Então, Deus orientou Neemias a fazer um censo entre o povo. Ele chamou os nobres e os magistrados para juntos fazerem um registro das genealogias. Ele fez isso baseado no primeiro registro escrito por Esdras. Do versículo 6 em diante, nós temos uma longa lista quase idêntica à do capítulo 2 de Esdras, com algumas pequenas diferenças, com certeza devido ao fato do documento de Esdras ter sido escrito quase um século antes, quando os exilados voltaram da Babilônia. É bem provável que esses documentos tenham sido atualizados, corrigidos e complementados com o número de parentes que teriam se atrasado na jornada por causa de doença ou por outras razões e foram adicionados posteriormente. Portanto, não é difícil ocorrer deslizes nas cópias, na grafia dos nomes ou na transcrição dos números, mas nenhuma dessas diferenças afeta de modo algum qualquer questão doutrinária ou dos deveres do povo de Deus. Essa lista é importante porque registra os nomes de pessoas que se dispuseram a suportar dificuldades e desconforto para atender um chamado de Deus. Ao deixar a Babilônia, eles fizeram muito mais do que colocar o nome numa lista. Ofereceram suas vidas, arriscando tudo para obedecer ao Senhor e restaurar a sua nação. Foram pioneiros da fé que creram que Deus era capaz de fazer o impossível por Jerusalém.
Eles faziam parte dos cerca de 2% dos judeus que estavam na Babilônia e se dispuseram a voltar. Por isso, são mencionados 2 vezes na palavra eterna de Deus, em Esdras capítulo 2 e aqui em Neemias capítulo 7. Na lista com seus nomes, eu quero destacar 3 pontos. Primeiro, cada indivíduo era importante, por isso seus nomes foram mencionados ou registrados individualmente. Segundo, suas famílias de origem eram importantes, por isso muitos chefes de família foram nomeados. E terceiro, suas doações para apoiar o trabalho de reconstrução foram importantes, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Uma das principais lições que podemos extrair desse longo capítulo é que as pessoas são importantes para Deus. Os muros e portões não eram o mais importante. O mais importante era o benefício que os muros e portões proporcionariam às pessoas, ao povo de Deus, para que tivessem uma vida de paz e segurança. Este capítulo também nos lembra que Deus mantém registros dos seus servos. Ele sabe de onde viemos, a qual família pertencemos e o quanto já fizemos por Ele e pela sua obra. Outra lição a aprender é que o Senhor é poderoso para dar prosseguimento à sua obra. O primeiro grupo veio com Zorobabel e reconstruiu o templo em tempos difíceis, tendo os profetas Ageu e Zacarias como mensageiros de Deus para animá-los. Cerca de 80 anos depois, chegou outro grupo com Esdras, o sacerdote, que veio para ensinar a lei de Deus ao povo. E então, cerca de 13 anos depois, veio Neemias, que chegou para reconstruir os muros e os portões da cidade de Jerusalém. Ou seja, não importa quão desanimadora seja a situação, Deus sempre pode realizar os seus propósitos se confiarmos nele e fizermos a sua vontade. John Wesley estava certo quando disse que Deus sepulta os seus obreiros, mas continua com a sua obra. Por isso, nunca devemos desanimar. Enfim, já era o 7º mês, entre outubro e novembro do nosso calendário, e todo o povo já estava morando nas suas cidades. Veja que aquilo que começou como uma preocupação no capítulo 1, levou à construção nos capítulos 2 e 3 e a conflitos nos capítulos 4 a 7, e então era chegada a hora da consagração, que é o que nós veremos a partir do próximo capítulo, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até amanhã.